Maranata, irmãos, que a presença de Deus seja sentida na sua vida durante todo esse dia. Hoje nós analisaremos duas grandes manifestações do Espírito Santo na história. Uma já aconteceu e a outra está para acontecer no futuro, esperamos muito próximo. Porém, esses dois eventos existe muita similaridade, muita semelhança entre um e o outro. É interessante que na primeira manifestação do Espírito Santo, chamada na Bíblia de primeiras chuvas ou chuva temporã, chamada também de o grande dia de Pentecostes, nós temos então esse registro no livro de Atos, capítulo 2. Ele acontece como uma resposta às orações dos discípulos, clamando, pedindo que se cumprisse a promessa que Cristo Jesus havia feita sobre o derramamento do Espírito Santo. Essa promessa havia sido feita por Cristo Jesus. Em João capítulo 14, versículo 16 a 17, e em Atos capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo faz a promessa de enviar o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, nós temos o cumprimento desta promessa ali no dia de Pentecostes. É por isso que essa primeira manifestação do Espírito Santo generalizada é chamada de dia de Pentecostes, ou o Pentecostes. Ocorreu então esse grande fenômeno. E isso foi muito importante para a igreja, porque deu um impulso para que a igreja pudesse pregar as boas novas do Evangelho a todo mundo. O Evangelho foi espalhado de forma assim fenomenal. Isso graças à atuação do Espírito Santo, que sobreveio sobre a igreja de forma generalizada para todos aqueles que estavam clamando e buscando essa manifestação do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Pedro faz uma alusão de que aquilo que está acontecendo com eles é justamente o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2 e o versículo 23, que eu gostaria de ler com vocês. Diz assim a Bíblia: Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Pedro faz uma aplicação de que o fenômeno do dia de Pentecostes é uma manifestação, é um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2 e o versículo 23, o derramamento da chuva temporã. Mas vejam aqui que Joel fala que este derramamento aconteceria em dois momentos. As chuvas cairiam, as primeiras e as últimas chuvas. No versículo 27 de Joel, menciona o eu sou. Ou seja, o Messias, né, viria, o grande eu sou, na pessoa de Cristo Jesus, viria antes dessa manifestação do Espírito Santo. E em Joel, capítulo 1 e o versículo 20, capítulo 2 e o versículo 28, nós lemos: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios e assim sucessivamente. Em Joel 2, 28, 29 em diante, existe ali a atuação do Espírito Santo, o que ocorreria na vida dos discípulos. Todos seriam cheios do poder do Espírito Santo. A Bíblia descreve aqui que haveria uma manifestação deste Espírito Santo sobre todas as pessoas, independente da idade, independente da situação dos indivíduos. O Espírito viria sobre todos aqueles que estivessem clamando e buscando. E foi justamente isso que Jesus Cristo prometeu aí no dia quando ele estava conosco. Ele prometeu antes de ir que seu Espírito viria e seria derramado sobre todas as pessoas. Irmãos, existe muita semelhança entre a primeira manifestação e a segunda manifestação. Algumas semelhanças são: o Espírito Santo viria como resultado de resposta às orações.
No dia de Pentecostes, os discípulos estavam em um grande movimento de oração para que a promessa de Jesus Cristo se cumprisse. Antes que Cristo Jesus volte, o Espírito Santo também deve ser enviado sobre a igreja de forma generalizada. Mas todos aqueles que já estão experimentando o batismo do Espírito Santo diariamente, na sua forma temporã, irão receber o Espírito Santo na sua plenitude para o cumprimento da última profecia neste mundo, que seria a pregação do Evangelho a todo mundo. E essa manifestação do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes fez com que os discípulos tivessem também amor uns para com os outros. Eles comiam suas refeições juntos, compartilhavam seus bens, né? Estavam nas casas pregando, estavam nas casas adorando, estavam nos templos adorando. Existia uma busca, né, por conhecimento de Deus. Eles estavam constantemente em oração, eles estavam constantemente aprendendo de Deus, e eles sentiam prazer nisso. E também eles estavam em uma atividade constante de pregação do Evangelho, através da pregação propriamente dita falada, mas através também de atos de generosidade para com o próximo. E isso fez com que o Evangelho se espalhasse e as pessoas então conhecessem as verdades da palavra de Deus. A mesma coisa também acontecerá antes que Cristo Jesus volte. Existirá uma grande manifestação do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que agiu na época dos discípulos, esse espírito de generosidade, esse prazer na palavra de Deus, essa busca aí em conhecer cada vez mais a Deus, ela também será manifestada e será visível na vida dos crentes. E muitas pessoas, através disso, então serão levadas ao conhecimento das verdades bíblicas. Por isso, irmãos, que Deus abençoe vocês e a mim também, que nós possamos experimentar diariamente o batismo do Espírito Santo e logo em breve, pela graça de Deus, o derramamento do Espírito Santo na sua totalidade, a manifestação do Espírito Santo de forma fenomenal, para que possamos dar a última mensagem de advertência a esse mundo. Tenha um bom dia e quando orar hoje, ore para que você possa entender o assunto da chuva temporã e o assunto da chuva cirúrgica. Ore também para que você seja batizado com o Espírito Santo diariamente, preparando você para a grande manifestação do Espírito Santo. Ore também, irmãos, para que a sua vida seja reavivada através desse batismo. A vida da sua igreja seja reavivada e a vida da sua família também seja reavivada. E ore também pedindo as bênçãos de Deus para o seu semelhante. Faça esses pedidos e experimente diariamente uma renovação e a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, cuida de cada um de nós, cuida dos teus filhos, que sejamos batizados com teu Espírito, que a tua graça seja sobre todos nós e que as pessoas que nós estamos orando sejam abençoadas, a igreja seja reavivada, nossa família seja reavivada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Que a graça de Cristo seja abundante em você.